tirem as Team Jelly do chat. Sabe por quê? Acabou! Chega desse casamento, chega de Belle e Jeremiah, chega! Acabou! Tá. Sim, neste YouTube, eu sou a maior defensora de Conrad Fisher. Eu estou aqui por Belle e Conrad desde o comecinho. Então eu não quero saber de depressão e nem de coisas pra baixo, porque finalmente, galera, esse casamento virou um enterro! Demoramos 8 episódios para finalmente chegar ao fim de Belle e Jeremiah. Me desculpa a todos que gostava de Belle e Jeremiah, me perdoe do fundo do coração, mas assim, não deu pra mim. Eu e Laurel estamos lado a lado para ver a pessoa que era mais contra este casamento. Ainda temos mais 3 semanas. 3 semanas de um verão que mudou a minha vida, porque chegamos ao 8º episódio. Ainda temos o 9º, o 10º e o 11º. E mais do que isso, né? Eu acho que agora zeramos tudo que dava para adaptar do livro de Um Verão que Mudou a Minha Vida. Já que, né, a nossa queridíssima Jenny Han, a autora e também roteirista da série, pôde aí adaptar tudo o que continha no livro. Então, a partir de agora, são só coisas inéditas. E eu já estou aqui, com a cabeça a mil, pensando em 1000 finais felizes que ela pode escrever sobre Belle e Conrad. O 8º episódio de Verão que Mudou a Minha Vida começa desse jeitinho, exatamente como termina o 7º episódio. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, tá? Porque a gente tava vendo até agora, quando um episódio acabava e começava o próximo episódio, puladinha no tempo, né? Então era basicamente de uma semana também que acontecia ali com os personagens, e dessa vez não. Dessa vez a gente tá ali certinho nos episódios, tá? Então a Belle terminou o episódio 7 chorando horrores, enquanto via L.O.M.L. da Taylor Swift, e começa aqui o 8º episódio na cama, com essa carinha de choro, com a maquiagem borrada, né, porque ela tá um pouco magoada ainda. E nós temos o Jeremiah mandando uma mensagem de voz para a Belle, falando que ele infelizmente não pôde comparecer, né, ao encontro que eles tinham marcado no 7º episódio ali na praia, mas que ele ia sofrer bastante, afinal ele vai ficar no barco de ressaca, ou seja, ele vai ficar pior ainda do que ele já tava. E aqui eu me senti vingada. Às vezes a vida, ela tem senso de humor, e aqui ela teve senso de humor com o Jeremiah. E aí a Belle até responde a mensagem dele fingindo que tava tudo bem. Ela fala, imagina, também te amo, eba, a gente se vê mais tarde. Porque lá nos Estados Unidos tem essa cultura, né, de ter um ensaio do casamento. E aí a gente começa o episódio, porque a Belle está bravíssima, galera. Ela está, assim, revoltada porque o Conrad se declarou para ela. Então ela desce a escada assim, ó, espero que ele nem esteja nessa casa, espero que ele esteja no barco com o meu futuro marido, e os dois estejam conversando horrores, ele pense no que ele fez. Só que ela desce as escadas, e quem é que tá lá embaixo da casa? Conrad, porque o Conrad não foi no barco. E é bom demais, porque ela fala assim, ué, você não foi no barco? E aí ele fala, que eu acho que com os episódios de ontem, acho que não ia ser muito legal eu ficar um tempão assim com o meu irmão. Ela desconvida o Conrad do casamento, fala que foi ridículo o que ele fez de ter se declarado um dia antes do casamento, que ela não ia mudar de ideia, que ele tá ali assim, estragando tudo, que isso tinha que ser uma coisa vida do Conrad pra bagunçar com os sentimentos dela um dia antes do casamento. E eu entendo. Ele deixou pra falar do pior jeito possível no último dia antes do casamento? Deixou. Mas ao mesmo tempo, pelo menos ele falou, né? Que ele até agora não tava falando nada. E digo mais, tá? E digo mais, que eu tô aqui para defender Conrad Fisher. Ele ainda vira pra ela e fala que, na verdade, ele que devia tá bravo, né? Que foi ela que machucou o coração dele, porque ele se declarou pra ela e ela que o rejeitou. Ele ainda tenta dar uma de sonso, falando assim, vamos fingir que nunca aconteceu? Que eu tava muito bêbado, e ela que volta falando, não vai se safar dessa não, você tava muito sóbrio, não vou esquecer o que você fez, não vá no meu casamento. E aí o Conrad ainda fala pra ela que ele cansou de tentar esconder esses sentimentos por ela, e que ele não vai esconder mais nada. E dito e feito, viu gente, porque depois desse episódio aqui, depois que eles conversam nesse comecinho,
ele não escondeu mais nada. Ele apenas hablou e sentiu. E foi realmente assim... Não vou esconder mesmo, Belly. Se você tá incomodada, eu sinto muito. Vou te incomodar mais ainda, mostrando meus sentimentos por você. E é bom demais ele manter essa compostura, porque a gente sabe que se ele fosse embora, ia ser muito mais fácil pra Belly aceitar esse casamento e fingir que nada disso aconteceu. Quem leu o livro, eu não lembrava dessa cena especificamente, tá, gente? Mas quem leu o livro soltou no Twitter, e eu sou uma pessoa que o quê? Tem a credibilidade do Twitter, postou que nesse momento tem um capítulo, né, que é o POV do Conrad ali dentro do livro, em que ele fala que ela podia estar falando que ela não gostava dele nem nada, mas ele já via nos olhos dela que ela sentia exatamente a mesma coisa por ele. Então quando ele solta tudo isso, né, ainda mais antes do casamento, né, que ele ainda gosta dela, que ele não vai embora nem nada, ele tá se sentindo leve. O menino tá leve, o menino tá feliz. Você pode ver que Conrad Fisher nunca sorriu tanto em um episódio quanto esse. E olha que o bichinho ainda sofreu. Mas depois de brigar com a Belly, o Conrad, ele sai da casa e vai tomar um ar, né? Ele até entra no carro, respira, ele fica tranquilaço. E quem que ele encontra pelo caminho? A Taylor, que tinha mandado uma mensagem para a Belly falando que ela não tava mais ali na cama com ela, né? Porque a Belly e a Taylor dormem juntas nesse dia. Porque ela tinha ido correr. Então ela tá voltando ali da corrida dela, tudo mais. E ela encontra quem? O Conrad. E aí a Taylor resolve hablar como uma boa amiga. Eu sei que teve gente ainda que não gosta da Taylor, não gostou da Taylor nessa cena, mas eu acho que a Taylor, ela é uma ótima amiga, galera, porque ela acabou de ver, pensa, tô pensando aqui pela perspectiva da Taylor, tá? Você acabou de ver a sua melhor amiga saindo da despedida de solteira dela, deitando do seu lado na cama e chorando a noite inteira falando que encontrou com um ex-amor dela na praia. E aí chora, chora, chora. Então ela quer entender o que aconteceu. Por isso que ela já chega confrontando o Conrad do o que você fez, porque a Belly chorou a noite inteira. E aí o Conrad, ele fala tranquilamente, porque como você pode ver, o Conrad, ele jogou pro céu, entendeu? Ele falou, galera, agora que a Belly sabe, não tô nem com medo de nada, entendeu? Eu só vou. E aí ele vira pra Taylor e fala, olha, eu falei pra ela que eu gostava dela mesmo. E é isso. E aí é muito bom, porque a Taylor e todas as pessoas nesse episódio, quando descobrem isso, falam pro Conrad assim, mas e aí? Você imaginava que ela ia voltar pra você depois que você falasse? E o Conrad ficou tipo, porque assim, gente, é óbvio que ele imaginava. Ela até fala pra ele que, olha, deixa ela ficar com o Jeremiah, ele pode entregar pra ela tudo que ela deseja, você já tentou e não deu muito certo, e mesmo assim ela sente que o Conrad tá sendo sincero, e que ele realmente gosta da Belly, que ele quer fazer o negócio acontecer agora. Então ela ainda briga com ele, mas ela bota uma mão na consciência, sabe? Do tipo, será que ela chorou porque ela ficou mexida? Você vê que a Taylor, ela já vai pensando, porque a Taylor é uma amiga, entendeu? Ela defende a amiga, mas ao mesmo tempo ela tá assim, putz, eu conheço a Belly me falou todo aquele monte de coisa na despedida dela ontem, falou que ela sempre imaginou o casamento com o Conrad e agora ele tá falando que ele sempre gostou dela. Então assim, coisas podem estar acontecendo, talvez esse casamento não aconteça. Eu acho que ela é uma das primeiras pessoas a captar que as coisas estavam indo de mal a pior. E aí, gente, chegamos no momento em que o Adam resolve hablar. Um pouquinho antes dessa cena, o Conrad até... Eu achei isso muito legal, inclusive, que o Conrad até aparece e fala assim... Pai, e... Ai, gente, eu sempre esqueço o nome dessa namorada dele. Mas enfim... Pai e namorada do meu pai, parabéns por ter organizado o casamento, esse jantar tá super legal, parabéns. E aí eu achei que foi uma maneira do Conrad também conseguir... Enfim... passar adiante, sabe? Toda essa dor que ele sentia, principalmente dela. Porque eu acho que aqui, quando a gente fala muito de como o Adam traiu a Susana nos anos de quimioterapia e etc., a gente culpa muito ela, no fim das contas, né? Só que ela... Beleza, ela sabia que ele era casado, ela não tá assim tão impune, mas ao mesmo tempo... O Adam é o mais errado aqui de todos, né? Então eu achei ok, entre aspas, o Conrad ter sido ok nesse momento do casamento, não querer causar ali nenhum climão. E aí o Adam levanta, né?
pra agradecer o Jeremiah pelo discurso belíssimo que ele tinha feito, porque ele e a Belly resolvem ali agradecer a galera, falar o que eles aprenderam com cada um dos convidados que estão ali nesse ensaio do jantar, né? Então a Belly fala da mãe dela, do pai, do irmão, o Jeremiah fala da lealdade do Conrad. E aí o Adam vira e fala: filhão, papai tá super orgulhoso que você aceitou trabalhar com ele. E aí a Belly faz uma cara do tipo... hã? E aí ela mantém a compostura, porque claramente ela é melhor do que eu. E ela puxa o Jeremiah de ladinho e fala: Jer, o que tá acontecendo? E aí ele fala: eu aceitei trabalhar com meu pai. Não te contei, mas eu aceitei trabalhar com meu pai. Aí a gente vai ter que tocar a trilha sonora do Jeremiah, não é mesmo? Porque, olha, sinceramente... Ele não contou pra Belly que o pai dele tinha lhe oferecido um emprego. Ele contou até pro Conrad, mas não contou pra Belly. Aí a Belly fica: poxa, eu acho que você deveria ter conversado um pouco comigo, até porque, né, onde é que a gente vai morar? Você pensou nessa parte? A gente tinha visto uns apartamentos, então se a gente não vai mais morar junto. E aí ele fala que ele tá pensando nisso pro futuro deles, que ele vai ganhar muito dinheiro, que eles vão comprar o apartamento que eles têm alugado. E ela fala: mas e o semestre da sua faculdade? E aí ele diz: vou fazer online, pode relaxar, a gente não vai mais depender do meu pai. E ela fica muito incomodada com isso, porque você vê o quanto ela queria que aquilo fosse discutido entre os dois, porque claramente a Belly, é óbvio, ela quer que ele ganhe o salário dele, que ele seja uma pessoa ali que vai ter independência financeira, mas ela entende que o Jeremiah não tá tomando a rédea das próprias vidas, ele tá só seguindo o que o Adam meio que tá impondo pro filho, né? Porque ele tá só falando: aceita aí o meu emprego, faz o que eu quero que você faça. E o Jeremiah tá lá fazendo tudo pra conseguir a validação do pai, mais uma vez. E nesse momento ele até esquece de avisar a Belly. E ele ainda vira a história, né? Porque ele tira esse negócio de tipo: ai, putz, não te contei, não fica bravo comigo. Pensa que eu tô aqui fazendo o melhor pra gente. Como você não consegue ver que eu estou pensando no melhor pra gente? Então ele ainda vira a situação pra fazer com que ela ainda apoie ele, entendeu? Na marra. Aí o Conrad, ele vai embora do ensaio de casamento e a gente passa por mais um constrangimento enorme causado por quem, galera? Pelo Jeremiah. Peço desculpas, mas ele erra mais uma vez, né? Porque o Jeremiah, ele sai para tomar um sorvete com a Belly, ele ainda fica tentando fazer com que o Conrad vá também tomar um sorvete com eles. E ele fica tipo: para de ficar, né, se distanciando da gente, bora tomar um sorvete, tô sentindo que você saiu mais cedo da minha despedida de solteiro, você não foi no barco com o papai, bora tomar um sorvete com a gente. Tipo assim, eu entendo que ele quer o apoio do irmão dele, mas, sinceramente, eu não acho que é no momento em que ele está indo tomar um sorvete com a noiva dele que é o momento perfeito pra ele resolver ali ficar mais próximo do irmão, não é mesmo? Eu acho que ele deveria entender que se ele quer o Conrad mais perto, ele deveria, não sei, fazer alguma coisa só ele e o irmão, né? E não ficar causando ali esse constrangimento entre os três. Até porque mais pra frente a gente vai falar do quanto o Jeremiah sempre sentiu que a química entre eles acontecia. Então eu acho muito estranho ele ficar forçando a barra ali dos três continuarem amigos, como se nada tivesse acontecido. E o Conrad vai embora, ele volta lá pra casa, pra Cousins Beach, pra casa de Cousins Beach, e a Laurel está ali e toma uma cervejinha com ele. É muito boa essa cena, porque a Laurel entende que o Conrad está sofrendo, mas ao mesmo tempo, ela entende que ele tá fazendo tudo aquilo ali pela Belly. E é interessante, porque os dois, eles estão meio que sentindo a mesma coisa, sabe? Ambos são contra o casamento e ambos estão ali pra apoiar a Belly, porque eles gostam muito dela, então eles querem que ela seja feliz. E aí fica muito evidente o quanto a Laurel, ela tá tentando focar na filha, sendo feliz e tudo mais, só que ela percebe o quanto o Conrad está infeliz com tudo isso, e eu acho que ela é uma das poucas, assim, realmente a
Eu acho que ela é uma das poucas pessoas a realmente entender e ir atrás do que tá acontecendo com os outros personagens, sabe? Porque é muito fácil as pessoas falarem que o Conrad, ele só se exclui, ele só vai embora, e ninguém nunca ir atrás dele. Então é muito fácil falar que ele se afastou. E a Laurel é essa pessoa que ela sempre manteve contato, ela sempre esteve ali, então ela sabe exatamente como ele tá se sentindo diante das situações, sabe? E eu gosto das cenas em que eles têm juntos, até porque a Laurel, ela acaba sendo também uma mãe pra eles, né? E nesse momento em que o Conrad tá tão sozinho, acho que é importante ela ficar ali próxima realmente como uma mãe. E aí a gente tem uma cena muito interessante que é do Steven e da Denise. A gente já estava notando que tinha um negócio acontecendo há muitos episódios atrás, mas foi neste episódio em que eles dão uma beijoca na frente das câmeras e uma coisa muito especial acontece. Antes disso, o Steven chama a Denise para ir no ensaio de casamento, né, da irmã dele, e ela até fala, foi um pouco estranho, né, porque só tinha eu ali de amiga da família ali, que não era tão próxima da Belle, não era tão próxima da sua irmã, acho que foi um pouco estranho, e ele fica falando, imagina, foi super tranquilo, hahaha, o que eu realmente achei meio estranho, porque até a Denise estava no ensaio de casamento, e a Annika, que roommate da Belle, estava ali, foi chamada pela Belle, ficou amiga dela por 4 anos, não estava no ensaio de casamento. Achei que a Annika ficou muito largada nesse episódio inteiro. Aí ele chama ela pra tomar um sorvete, eles estão ali meio que conversando no hotel dela, e eles se beijam, porque acaba rolando um clima entre eles. E aí é bom demais, porque ambos se olham depois desse beijo e ficam tipo, não foi tudo isso, né? Não rolou a química que a gente achou que tava rolando. Eles não sentiram nada. A própria Denise fala que foi como beijar um irmão, beijar nada, assim, pra ela. E o Steven, ele fica um pouco chateado, sabe? Mas ao mesmo tempo também ele não sentiu nada relacionado a Denise. E aí eles começam a falar de trabalho. E aí eles finalmente apoiam, né? Batem dá a cartada final, dão as mãos e ficam, é isso aí, galera. Vamos fazer essa sociedade acontecer, 50-50 para cada, já definem os lucros. Vou falar aqui que eu sempre acreditei que eles não iam ser um casal, ok? Depois do ensaio do casamento, mais ou menos, a Belle vai deitar porque no dia seguinte ela vai casar. E a gatinha está transtornada. Então ela pega o biquíni dela, vai nadar, e a gente tem momentos muito bons ali da narração da Belle. Ela fica comentando muitas vezes que, apesar dela não ter olhado para o Conrad nenhuma vez no ensaio de casamento, ela sabia sempre que ele estava olhando para ela, e ela também ficava olhando para ele o tempo inteiro, entendeu? E é aí que ela tem a ideia, né? Não é nenhuma ideia, mas ela chega à conclusão de que ela precisa ser sincera com o futuro marido dela, Jeremiah, sobre o que tinha acontecido na noite anterior, que ele precisava saber que o Conrad tinha aberto o coração pra ela. E aí você vê que o Jeremiah, as coisas vão se encaixando na cabeça dele, aos pouquinhos. E aí ele começa a ficar muito inseguro em relação a tudo, sabe? Ele até fala, é isso, então você vai terminar comigo. Você não quer mais casar comigo. E aí ela fica meio que deixando ele tomar a decisão por ela. Ela fica, não, por mim a gente casa, a não ser que você não queira. Então ela vai sempre deixando ali a decisão do, a não ser, por mim, vamos até o final. Mas se você não quiser... E o Jeremiah fala, não, então tá bom. Então se você quer ir até o final, eu também quero ir até o final. Vamos até o final, vamos casar. E eles falam, vamos casar. Ele age de uma maneira em que você pensa... Ok, ele lidou bem com a situação até que chega amanhã do dia seguinte. Por quê? Porque a Belle acorda e o Jeremiah não está mais na cama. É o dia do casamento dela e ela fala, cadê o Jeremiah? Ela começa a procurar por ele, manda mensagem e nada do Jeremiah aparecer. E a Belle começa a ficar aflita, porque ela também tem que começar a se arrumar para o casamento. O Jeremiah sumiu, não responde ela e fica ali aquele clima, vai se tornando um clima terrível. E aí a gente chega no momento em que o Steven vai lá, né, e fala pra Belle, eu vou achar o Jeremiah, irmã, vai dar tudo certo. E a Belle fala, então, Steven, o que aconteceu é o seguinte, a gente não brigou, mas... eu contei pro Jeremiah que o Conrad se declarou pra mim. E aí o Steven fala, não acredito que o Conrad meteu essa. E a Belle fala, ele fez isso. E aí é muito bom que o Steven ainda vira pra ela e fala assim, por que que você quis contar isso para o Jeremiah um dia antes do casamento? E assim, honestamente... também não acho que foi a melhor ideia da Belle contar um dia antes do casamento, porque ela já tinha ficado transtornada com a descoberta. E aí a gente saberia também que
o Jeremiah não ia ficar tranquilo com essa ideia. Só que eu ainda acho que ela fez bem em contar pra deixar as limpas antes do casamento, porque tudo foi muito em cima do casamento, né? Então ela queria, acho que até que ele passasse uma segurança pra ela, do tipo, vai ficar tudo bem, ele confessou os sentimentos por você, mas a gente tá junto nessa, a gente se ama, tal. E tava tudo meio que acontecendo ali em cima da hora, e o Jeremiah não passou essa segurança pra ele. Inclusive, ele ficou extremamente inseguro nessa hora, né? Ele falou, caraca, agora que ele confessou os sentimentos pela Belly, já era, perdi ela. E ela ficando lá, relaxa, tamo aí, tamo junto, tamo bem. E aí o Steven fala, bom, vou caçar o Jeremiah, vou achar onde ele tá, já que você também não faz ideia de aonde ele esteja. E aí ele encontra o Conrad e fala, cadê o Jeremiah? O Conrad também não está sabendo de onde está o Jeremiah, ele nem sabia que o Jeremiah tinha fugido. E aí o Steven fala, já estou sabendo que você se confessou pra minha irmã e eu tô muito brava com você. E aí a gente tem essa cena que é muito complicada em relação à amizade do Steven com o Conrad, porque pra mim não se encaixa muito bem. O Steven sempre foi o amigo que era mais próximo do Conrad, enquanto a Belly era mais próxima do Jeremiah em relação a amizades no geral. A gente sempre via a Belly falar que o melhor amigo dela era o Jeremiah, e o Steven falar que o Conrad era como um irmão pra ele. E aí o Steven meio que joga na cara que o Conrad sumiu nesses 4 anos, que ele não sabia onde o Conrad estava e que, na verdade, quem estava ali presente, quem estava ali nos 4 anos, passando pela ação de graças, pelo Natal, quem conheceu a avó dele, agora chamava a avó dele de vó, era o Jeremiah, porque o Conrad não estava mais ali em nenhum desses momentos. E, enfim, o Conrad, ele realmente se sente culpado, você vê que em nenhum momento ele tenta justificar ali isso, porque ele entende que ele realmente se afastou, inclusive ele até fala, agora você entende o porquê que eu me mantive tão distante. E aqui pesa muito pra mim o fato de que eu acho que é muito injusto as pessoas só falarem pro Conrad que ele fugiu. Beleza, em relação a Belly, ele realmente fugiu, ele fez gaslighting, entendo. Mas em relação às outras pessoas, o Conrad, ele nunca quis se manter distante. Tanto é que quando a gente pega a situação da Laurel, por exemplo, quando ela tentou ficar perto dele, ainda mais depois de tudo que ele passou com a Susana, né, e da morte da mãe dele, ele se abriu pra ela, né, ele sempre deixou ela entrar ali na vida dele. E eu acho que com o Steven seria a mesma coisa, só que todo mundo fica sempre querendo que o Conrad vá atrás das pessoas, que o Conrad vá tentar manter essa amizade. E ninguém pensa também no lado de, olha, o Conrad se afastou. Se eu quero manter a amizade com ele, se eu quero ter ele na minha vida, deixa eu correr um pouco atrás dele. Poxa, a mãe dele morreu, né? Deixa eu ver aqui se ele consegue, se ele quer conversar. Eu não sei, assim, até que ponto o Steven tentou também ser amigo dele, de alguma forma, sabe? Porque o que me parece foi que todo mundo, quando o Conrad, ele se afastou, pra galera foi mais fácil também se afastar dele de volta. Mas a questão é que a gente ainda tá procurando o Jeremiah, galera. Cadê o Jeremiah? Aí, beleza. Enquanto o Jeremiah fugiu, a Belly teve que ir se arrumar pro casamento, porque tava chegando na hora também dela começar a se arrumar. A Laurel, que já previa que esse casamento ia virar um enterro, já está vestidinha com o seu vestido preto. Brincadeira, brincadeira. E aí, a Laurel vai visitar a Belly pra ver se ela precisa de ajuda com alguma coisa do cabelo e tal. E ela acaba... É um momento muito fofo esse, né? Porque a gente não teve muitos momentos da Belly com a Laurel, que é a mãe dela, e ela sempre queria que a mãe dela estivesse apoiando ela nesse casamento. E é o momento em que a Laurel basicamente volta a falar que ela tá apoiando a filha, que ela tá apoiando esse casamento, não porque ela quer ver a filha casada, mas porque ela quer ver a filha feliz. E ela entende que isso tudo vai deixar a filha dela feliz. A Laurel até esse momento não faz ideia alguma que o Jeremiah sumiu, né? E ela ainda entrega uma cartinha pra filha dela falando, olha, a Susana escreveu antes de morrer pra eu te entregar no dia do seu casamento. Aí a Belly fala, poxa, que lindo, tal. O Jeremiah também ganhou uma? E ela fala, sim. Aí ela falou, você entregou pro Jeremiah quando? E aí ela fala, na verdade eu deixei com o Conrad ontem à noite. Ele ficou de entregar pro Jeremiah. Aí a Belly fala, tá bom então vou me arrumar aqui, mãe. Ela sai e a Belly ainda continua caçando o Jeremiah, porque até agora ele não apareceu. E o Conrad tá com a cartinha lá escrito Jeremiah, escrita pela mãe dele, e ele entende aonde é que o irmão dele foi parar, porque o irmão dele sumiu e estava no jardim que fizeram pra mãe dele, né, que é até apresentado no começo dos episódios de O Verão que Mudou a Minha Vida. Então ele tá lá pra ficar mais próximo da mãe dele e tudo mais. Chegamos na cena do trailer em que rola briga, rola tapa na cara, rola um irmão batendo no outro, uma coisa de louco. Brincadeira.
mas rola sim um pouco de tapa na cara e gritaria, tá? Porque é nesse momento em que o Conrad vai falar com o Jeremiah está muito bravo. E chega o Conrad com seu belo smoking, assim, uma cartinha na mão, falando, opa, tudo bom? Então, acho que você devia ir se casar. E aí o Jeremiah fala, mano, não tô acreditando nisso. Você se declarou pra minha mulher e você está aqui vindo me buscar pra eu me casar? É muito desaforo. E aí o Conrad fala, realmente, caras, errei, né? Mas eu não acho que você devia deixar a Belly esperando. Mas o que faz o Jeremiah ir lá e dar na cara do Conrad? Irmão, eu sei de cabo. Soltando eu sei que você traiu a Belly. Logo você que falou que eu sempre tratei a menina super mal, você que traiu ela. E aí o Jeremiah, ele fica sem argumentos. Ele não tem muito o que falar, porque ele sabe que ele cagou. Ele sabe que ele traiu, ele sabe que ele fez merda. Então, a única reação dele é levantar do banquinho que ele estava e dar um socão no Conrad. O que é, assim, é isso, né? O Conrad em nenhum momento revida. Ele até fala, quer me bater? Então bate. Então bate, vamos aí. E eles ficam nesse momento de discussão, né? De tipo, caras, você pode me bater, mas não vai adiantar muita coisa, né? E enquanto você tá aí surtando comigo, a Belly tá se preparando pro casamento. E o Jeremiah fala mais uma vez, né, que ele vai voltar, ele vai querer ir pro casamento sim, mas ele não vai voltar com o Conrad. E ele ainda joga, né, aquelas frases de quando irmãos se odeiam muito, que eu sempre vejo nas séries, pelo menos, que é, finge que eu não sou seu irmão, não quero que você vá no casamento, some daqui, por favor, vá embora. E é esse o momento em que o Conrad realmente vai embora. Só que ele entrega a carta pro Jeremiah, né? Ele fala assim, bom, antes de eu ir embora, tá aqui a carta que a mamãe escreveu pro dia que você se casasse, a Laura me entregou, tô entregando pra você. O Jeremiah começa a ler a carta e começa a chorar. E se você não lembra do que aconteceu nesse momento, na segunda temporada, quando essas cartas trocadas, né, elas acontecem na segunda temporada, em que a própria Susana, ela deixa as cartas caírem no chão e é ela que troca a carta do Conrad pro negócio do Jeremiah e do Jeremiah pro negócio do Conrad. Ela faz sem querer. Então nunca foi a intenção da Susana, muito menos foi a intenção da Laurel. E eu acho que essa parte fica meio largada nessa história do episódio, porque em nenhum... Tipo assim, o Conrad não sabia que a carta era pra ele. O Jeremiah, eu acho que ele fica pensando, tipo, nossa, que bosta, né? Essa carta é pro meu irmão, não é pra mim. Será que o Conrad fez de propósito? Então fica esse momento, sabe? Em que você fica... Que situação complicada. Tipo assim, o que era pior ficou pior ainda. E aí, aqui temos a carta, né? E a carta da Susana, ela basicamente fala pro Conrad, né, que quando ela só viu o Conrad apaixonado uma única vez, que foi pela Belly, e que ela ficava muito feliz de saber que o Conrad era amado de volta, né? Que ele amava com tanta intensidade e que ela amava de volta. Como a Susana não sabe que, né, se eles iam casar ou não, ela meio que fala assim, eu espero que a pessoa com quem você esteja casando, você trate ela super bem, que você trate com muito carinho, que você dê presentes, que você esteja sempre ali pra ela, que você tente não ter certeza das coisas sempre, né? Então, ela escreve, assim, essa carta muito bonita pro Conrad, só que vai parar nas mãos erradas, porque é o Jeremiah que lê. Eu acho que é exatamente aí que dá um clique no Jeremiah de tipo, acho que não dá pra continuar com esse casamento. Porque até a minha mãe sempre soube que o Conrad era apaixonado pela Belly. Não dá pra fingir aqui que eu não sei. E aí, quando o Jeremiah volta e o Steven vai avisar para a Belly que o Jeremiah apareceu, ele acaba invadindo ali um momento muito bom da Taylor com a Belly. Porque a Taylor, mais uma vez, ela brilhou. A Taylor não fez o cabelo dela, ela nem termina de se aprontar pro casamento, ela desiste. Ela fala assim, caras, esse casamento realmente não vai chegar a lugar nenhum. Então ela sai ali com seu cabelo molhadinho, vira pra Belly e fala, amiga, você tá bem louca. Mentira, ela não fala isso. Mas ela poderia, porque a Belly está bem louca. Então ela basicamente vira e fala, Belly, eu acho que você tá querendo se casar com o Jeremiah, mas você desistiu de Paris pelo Jeremiah, você desistiu das suas coisas pelo Jeremiah. Então, assim, isso pra mim é muito mais uma codependência. Eu amo essa fala da Taylor, acho que ela está, assim,
corretíssima em tudo que ela fala, tanto que a Belly, ela ataca a Taylor de uma maneira muito agressiva, porque ela sabe que tudo que a Taylor tá falando é verdade. E aí o Steven chega pra defender a Taylor, o que é ainda assim melhor. Ele chega lá pra falar que o Jeremiah tinha aparecido, ele vê esse momento, ele defende a Taylor. E aí a Belly fala, não acredito que você tá fazendo aqui, Steven, vai embora. E ele fala, não, você tá atacando a Taylor e ela tá sendo uma ótima amiga pra você. Tipo, ela tá te abrindo os olhos, entendeu? Se você não tá conseguindo ver por conta própria, a Taylor está te contando, sabe? E eu acho isso muito grandioso, porque quando a mãe dela tentou encerrar o casamento, ela viu como muito mais uma birra da mãe. Só que quando a Taylor, que é a pessoa que sempre apoiou ela desde o começo, né, falando, cara, você quer casar, vou estar aqui contigo, vou te apoiar e tal, quando ela desiste do casamento porque ela entende que a amiga não tá tão apaixonada assim pelo Jeremiah, ela entende que, a Belly, no caso, ela entende que talvez ela realmente não esteja tão assim pro Jeremiah quanto ela imaginou que ela estivesse, porque ela ficou aflita o dia inteiro com medo do Conrad falar pras pessoas que ele tá apaixonado pela Belly. Por ela, no caso. Porque ela sabe que se as pessoas souberem disso, as pessoas também vão ficar se questionando se a Belly ainda gosta do Conrad. E ela gosta. E aí, o Jeremiah está se trocando, né, para o casamento, tudo mais, e ele encontra um bilhetinho que o Conrad deixou pra ele. Isso deveria pertencer a Belly, né, basicamente. Que ela deveria ter esse anel da mãe deles, Conrad. Então ele pensou nesse nível de detalhe, sabe? O Conrad se preocupou em pedir pro pai dele trazer o anel que era da mãe deles quando ela tava casada, né? Pra que o Jeremiah pudesse entregar pra Belly. É esse o nível de detalhe que o Conrad está preocupado. É muito Jeremiah percebendo, nos pequenos detalhes, que o Conrad pensou em tudo, sabe? Ele fez a Laurel aprovar o casamento, né? Ele também conversou com o pai deles e foi depois de uma conversa que o pai dele teve com o Conrad que ele resolveu, né, aceitar o casamento de uma forma melhor e até patrocinar o casamento. Aí agora ele foi e trouxe o anel da mãe dele pra que o Jeremiah entregasse pra Belly. Tipo, são muitas coisas que o Conrad fez ali no escondido que as pessoas não se deram conta. Nesse momento, o Conrad aparece pra conversar com a Belly. O Conrad aparece no casamento um pouco antes de ir embora e vai conversar com a Belly. E é muito legal ver que uma coisa acontece. Eu não sei se as pessoas repararam nisso, eu acho que sim, né? Mas vou falar mesmo assim. A Belly tá muito acostumada com o Conrad ele ser pressionado de alguma forma ou realmente as coisas não funcionarem da forma que ele deseja, ele ir embora, né? Ele abandonar as coisas. E a Belly até fala, não fala nada comigo, não abre um A. Pode ir embora, você já me falou tudo que você tinha pra falar. E aí a câmera até vai assim pro rostinho dela e a gente escuta uma porta fechando. E você pensa, caraca, o Conrad foi embora de novo. Só que aí volta a câmera e o Conrad ainda tá lá. Então é especial ver que ele não foi embora dessa vez, né? E aí é nesse momento em que ele vira pra ela falar mais uma vez que ele sempre esteve ali. Que ele sempre foi apaixonado por ela. E aí ele vai e dá um beijinho na testa dela, porque é ele se despedindo mesmo, né? Ele basicamente falando, vou sair agora, vou deixar você ser feliz. Que é isso que você merece. E ele dá esse beijinho na testa e vai embora. E aí quando a Belly pensa que ela já viveu assim todas as adrenalinas antes deste casamento, o Jeremiah vai conversar com ela. Ele fala, eu tô percebendo que você e o Conrad têm uma coisa e eu percebo que alguma coisa mudou desde o Natal. E aí que ela percebe que o Jeremiah sempre soube do Natal também, né? Que ele fala que ele voltou uns dias depois e uma vizinha falou que o Conrad estava pela casa, a Belly tinha comentado que tinha ficado o Natal na casa dos Fisher. E ela não comenta que ela tava com o Conrad, então Jeremiah sabia que ela tinha mentido. Olha, foi difícil pra mim aceitar esse discursinho do Jeremiah, porque ele ainda vira, fala assim, não, porque você mentiu pra mim. Você fez a pior coisa que você podia fazer. Eu não acredito que você mentiu pra mim todo esse tempo. Como se ela não ter contado que ela encontrou com o Conrad no Natal fosse pior do que ele ter escondido uma traição, assim. Porque é basicamente o que ele faz parecer, né? E ele ainda confessa que foi por causa disso, porque a Belly não contou que ela encontrou com o Conrad no Natal sem querer. Porque, beleza, eles se encontram, mas é totalmente sem querer. Que ele arma, de propósito, a briga entre eles dois. E é essa briga que eles, né, discutem e tudo mais, que faz com que ele vá pra cabo e traia a Belly. Então, assim, galera, foi tudo extremamente pensado. Porque o Jeremiah, ele não conseguiu sentar e conversar com a Belly. Tipo, ele não
conseguiu em nenhum momento virar pra Belly e falar: olha, estou chateado porque você encontrou com o meu irmão e você ainda não me disse nada. Não, ele achou que a melhor forma de lidar com toda essa situação era realmente ele viajar pra Cabo, inventar uma briga com ela pra que eles terminassem entre aspas, pra que ele não saísse machucado, e ainda traiu ela 2 vezes. Não dá pra mim, simplesmente não dá. E é bizarro o quanto as pessoas compraram esse discurso dele, porque eu vi muitas pessoas no Twitter e em muitas outras redes sociais falando: nossa, tadinho, ele tá tão mal, ele foi tão colocado de lado pela Belly. E, gente, isso não justifica, entendeu? Essas atitudes que ele teve. E mais do que isso, ele ainda vira e fala que ele sempre soube que o Conrad gostava da Belly. Ele sempre soube. E aí ele me fala que ele não vai aceitar que a Belly seja pela metade dele. Se ele sempre soube que ele gostava da Belly, ele querendo ou não, sempre soube também que ela gostava do irmão. Então, assim, ele sempre aceitou essa metade. E ainda vem mais, porque ele basicamente fala que ela podia ter dito não se ela não quisesse casar com ele naquele momento. Mas quem propôs esse casamento foi ele. E ele propôs esse casamento porque ele tinha notado que ele tinha perdido a Belly. E pra ele, era melhor ele tentar garantir que a Belly não fosse deixar ele nunca. Então, colocando um anel na mão dela. Ele ainda falou: eu sempre vi a forma como você olhava para o Conrad. E você nunca me olhou dessa forma. É muito triste saber que você nunca me olhou dessa forma. Então ele sempre soube. E ainda mais, no verão, ele sabia que a Belly estava na casa deles. Ele sabia que eles estavam sozinhos. E aí ele fica: não, porque vocês ficaram na casa, sozinhos, e fazia parecer com que eu estava vendo coisa onde não tinha. Se ele estava tão incomodado assim, por que ele também não foi pra casa? Por que ele também não fez questão de estar ali? Ai, mas é porque eu estava muito preocupado com o meu trabalho. Então você tem que setar as suas prioridades, entendeu? Ou é a Belly que importa pra você, ou é o seu emprego, entendeu? E pra mim tava tudo muito assim, porque ele basicamente deu de mãos dadas, assim, o que ele precisava pra surtar, né, de ver coisas onde na cabeça dele só ele via. E depois ele me vem com essa de: ah, não, vocês acabaram comigo, vocês me destruíram, vocês fizeram isso comigo, sendo que, não, ele sempre soube. E ele fala isso várias vezes, que ele sempre soube. E não vou nem falar também que a Belly, ela não teve a coragem de terminar esse casamento. Porque ela fica até o momento falando: mas eu escolhi você, eu amo você. Tipo assim, Belly, você entendeu que esse casamento já acabou. Você não escolheu mais ele. Em nenhum momento você escolheu mais ele. A partir do momento em que você está assim, desde que o Conrad confessou os sentimentos por você, você já não tá mais escolhendo Jeremiah, entendeu? E a gente entende muito que ela tá escolhendo Jeremiah, entre aspas, porque ela sabe que aquilo ali é o fácil pra ela. Todas as vezes em que a Belly falou nesse episódio, eu não posso dizer nos outros, quer dizer, mas nesse episódio especificamente, ela sempre deixou claro que ela ia se casar com o melhor amigo dela. Em nenhum momento ela vira e fala: ah, eu estou me casando com o amor da minha vida. Porque nem ela mais acreditava nisso, depois que o Conrad confessou os sentimentos por ela. Ela sabia que ele não era o amor da vida dela. Ela já tinha ficado mexida. E ela não conseguiu voltar ao normal depois disso, entendeu? E a Belly resolve, então, utilizar aquela passagem que a Laurel tinha dado na despedida não é despedida, né? Na verdade, no chá de panela da Belly, que ela tinha dado 2 passagens pra Belly usar pra onde ela quisesse. Ele vai utilizar pra ir pra Paris. A gente vê ela ligando, escolhendo o número do voo pra gastar, né? Porque a Laurel tinha colocado um crédito. E ela está indo para Paris quando ela tá quase embarcando, assim, chegando pra embarcar. Tcharam! A gente tem o Conrad esperando também, né, o avião ali pra poder voltar pra casa. Ele tá esperando um avião pra Boston. Até esse momento, vale dizer que o Conrad não faz ideia que o casamento acabou. Ele realmente acha que ele perdeu a Belly pra sempre. E a Belly ali que nota ele esperando. E se vocês pararem pra prestar atenção, tá tocando Cardigan, né, que é uma música da Taylor Swift, e tá bem naquela parte em que fala: I know you come back to me, you come back to me, que é o quê? Eu sabia que você voltaria para mim.
Eu sabia que você voltaria pra mim como um velho cardigan! Vou colocar aqui o que eu imagino que vai acontecer aí pros próximos episódios, porque realmente agora acaba a adaptação do livro, né? No livro, caso você não saiba, a Belly termina o casamento e a gente tem ali uma passagem de tempo da Belly indo pra Paris e recebendo cartas do Conrad. E aí fica meio que aberto em que eles vão ficar juntos. Basicamente é assim que termina o livro. E aqui ainda sobra pra gente 3 episódios. E nesses 3 episódios, a gente vai poder, né, se der tudo certo, se a Jenny Ham querer, e a gente espera que ela queira, a gente vai poder ver muito desenvolvimento desse casal aos pouquinhos, né? O que eu imagino e que eu torço muito é que a gente também veja um desenvolvimento melhor do que acontece a seguir, porque as coisas terminam muito bagunçadas, né? Então, o que eu acho? Eu acho que nesse 9º episódio, a Belly vai pra Paris, de qualquer forma, ela vai seguir sem o Conrad e sem o Jeremiah, e tem umas fotos ali que mostram que ela e o Jeremiah vão se encontrar. Então eu imagino e torço pra que eles se encontrem em Paris, ela e o Jer, e eles entendam e se perdoem por tudo isso que aconteceu relacionado ao casamento. Acho que é muito importante eles terem uma conversa sincera e se perdoarem, e mais do que isso, entenderem que eles são amigos mesmo, sabe? De que sei lá, o amor que eles sentem talvez não era um amor pra eles ficarem juntos, de fato, e etc, sabe? Não sei, tô pensando aqui alto. Também espero que o Jeremiah se encontre melhor na vida, né? Porque até agora ele não sabe muito o que ele vai fazer. A única coisa que ele tinha certeza é que ele queria a Belly, e aí no resto ele não tinha certeza de nada. Então eu espero e torço pra que ele se encontre melhor na vida. Eu quero muito que o Jeremiah e que o Conrad, eles conversem também e se perdoem como irmãos, né? Porque, gente, a situação é muito cagada, né? Tipo, a menina ficou com os 2 irmãos, a família quase foi meio que destruída, então eu acho que poderia ser interessante ver esse relacionamento dos irmãos também voltando a ser uma coisa natural, né? Ser uma coisa boa. E aí, quem sabe, num 10º episódio, depois de que eles se perdoarem, eles entenderem onde todo mundo está ali, né? Em momentos bons, assim, sabe? Porque até agora ficou tudo muito confuso. Eu acho que talvez num 10º episódio a gente comece a ver a Belly e o Conrad indo em direção um do outro mais uma vez. Mas é isso, eu torço muito pra que eles realmente fiquem juntos e que a gente, quem sabe, né, consiga ver aí um final de um casamento da Belly e do Conrad. Ia ser interessante, até porque a Belly não abriu a carta dela que a Susana escreveu, que era pro dia do casamento, e eu acredito muito que, olha que coisa louca, né? Acho que foi muito bom eles terem trocado as cartas, porque se o Jeremiah não tivesse aberto a carta pro Conrad, o Conrad nunca teria lido a carta da mãe, porque ele ia imaginar que ele nunca ia se casar se ele não se casasse com a Belly. E a Belly, no final das contas, não abriu a carta que era pra ela pro dia do casamento, porque talvez no fundo ela soubesse que aquele não ia ser o dia que ela ia se casar. Tcharam! Joguei aí, hein? Joguei aí pensadas.